Olá, olá! Uma boa tarde para quem já almoçou. Estamos começando mais uma live. E essa live é mais uma da sequência de lives que a gente está fazendo em comemoração dos Dias Namorados que está chegando, que está vindo aí. E agora, aqui no perfil, toda a comunicação está voltada justamente para falar sobre relacionamentos, para falar sobre como o sistêmico explica as dinâmicas que envolvem os nossos relacionamentos, né? O casamento, o namoro, e principalmente as dinâmicas que envolvem o casal dentro de algum caos, de algum conflito, ou de vários conflitos, né? Então, por que eu estou trabalhando agora a questão de relacionamento, a questão de casais? Porque por muito tempo na minha vida, eu não dava bola para esse assunto. Eu não era uma dor latente para mim, conscientemente. Porque, no fundo, real, era uma dor latente, sim. Tanto minha, quanto de tantas mulheres que eu tenho acesso, né, a histórias, quanto tantas mulheres que eu conheço dentro de processos terapêuticos, dentro das mentorias, empresárias, empreendedoras que vêm para as mentorias de negócio, e que muitas vezes a vida ela não está fluindo, o negócio não está fluindo, a prosperidade não está sendo acessada por causa das dinâmicas do relacionamento. E não que o relacionamento seja o grande problema, não é isso. Mas o nosso relacionamento, ele é um grande convite pra gente. Ele é um grande convite para que a gente olhe para aquelas questões que internamente não estão bem resolvidas dentro da gente. Muitas das dinâmicas, expectativas, exigências que nós vivenciamos com o nosso parceiro estão ali para apenas refletir aquilo que nós vivenciamos lá atrás, na nossa infância, na casa dos nossos pais, que nós ainda não curamos em nós e nós reivindicamos do nosso parceiro. Eu sei, é muito doido. Eu sei que é muito doido isso aqui que eu tô falando, mas ao longo do tempo vocês vão entendendo, vai ficando mais fácil de compreender. Eu já quero começar trazendo uma pequena reflexão para você, fazendo refletir. Quem aqui já viveu, ou ainda vive, né? Obviamente, um relacionamento que existe amor, mas que parece que falta algo. Ou tem aquela fase, né? De, nossa, tá tudo muito bem. Tá indo tudo muito bem, mas daqui a pouco o tempo vai virar. Quantas vezes eu tava vivendo meu relacionamento com o Cal e eu falava, nossa, a gente tá muito bem. Parece que era só eu pensar isso. Na outra semana já dava alguma coisa que o caos se instaurava dentro de casa. E aí a gente passava mais 2 semanas sem se falar. Era pesado, era algo assim que não tinha explicação. Mas ao mesmo tempo eu achava que isso não era importante ser olhado. Porque as minhas questões eram com o trabalho, era como que eu ia fazer mais dinheiro, como que eu ia ter mais sucesso, porque isso para mim era a minha preocupação, isso era para onde eu queria olhar. Eu queria olhar para qualquer outra coisa. O relacionamento para mim não importava. Mas existia um pano de fundo. Porque tinha uma raiva interna relacionada ao meu pai, que eu descontava nele, coitado. Refletia nele. E eu não estava preocupada em olhar para isso. E ao mesmo tempo, a minha necessidade de sucesso, de fazer dinheiro, de correr atrás das minhas coisas e me firmar, era uma honra inconsciente à minha mãe, era uma necessidade de ser vista, de ser amada, de encontrar meu lugar no mundo, só que na dor, na força. E aí o meu relacionamento, ele estava ali sinalizando algo para mim, só que eu não tinha essa consciência. Essa consciência que provavelmente você que está aqui nessa live agora, meio-dia, 13, né, no meio do seu almoço, talvez você também não tenha esse conhecimento, essa consciência. E eu tô aqui para te abrir os olhos, para que você não precise passar tanto tempo dando cabeçada quanto eu passei
na minha vida, no meu relacionamento, que refletia em outras esferas da minha vida. Porque se você não tá bem dentro do seu relacionamento, se você não tá bem dentro da sua casa, não tem como ter alta performance em outras coisas. Não tem como você estar bem em outras esferas da tua vida. Você vai achar que você vai estar bem, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas na verdade, muitas vezes aquele estar bem é distração. Distração para você olhar para aquilo e não olhar para o que realmente é importante. E muitas vezes dentro da nossa vida, a gente fica reclamando, porque não tenho saúde suficiente, ou não estou recebendo tanto de dinheiro que eu gostaria pelo trabalho que eu estou exercendo. E a vida ela sempre vai dar um jeitinho de mostrar que falta vida em alguma parte da nossa vida. E aí, se em algum aspecto não tá tão bem quanto você gostaria, o convite é sempre de olhar aonde que está faltando vida na minha vida. E se o relacionamento é um dos sinalizadores onde falta vida, porque não é normal, gente. Não é normal a gente viver um relacionamento no qual a gente se coloca no lugar de mãe do marido, fica cobrando, fica pedindo, fica mandando. Não é normal a gente se sentir insegura e ter que dar conta de tudo. Não é normal viver em todo momento caos. Não é normal viver todo momento brigando. Não é normal não ter intimidade. Não é normal não ter comunicação. Pode ser comum. Pode ser comum hoje, dentro do teu relacionamento. Mas não é normal. Não vamos normalizar, não vamos romantizar o caos. Porque pode ser comum no teu dia a dia, mas não é normal. É necessário, é um convite a olhar para isso. E quando nós nos colocamos disponíveis para olhar para o nosso relacionamento, para assumir novas posturas dentro do nosso relacionamento, é quando a gente adultece de verdade. É quando nós nos tornamos adultas, prontas, inteiras para viver um relacionamento. Porque o nosso relacionamento, gente, seria simples, né? Seria muito simples. Porque ele cobra da gente apenas ordem. Ele cobra apenas da gente maturidade e escolhas conscientes. Só que se a gente está emaranhada com os nossos pais, olhando para as dores dos nossos pais, olhando para o relacionamento dos nossos pais e tudo aquilo que foi vivenciado, a gente não está consciente dentro do nosso relacionamento. As nossas cobranças, as nossas exigências em relação ao nosso marido, ao nosso parceiro, ou parceira, né? Enfim, não são relacionadas 100% a ele. E muitas vezes o gatilho, né, que ele faz na nossa mente ali, a situação gatilho, poderia até realmente ele ter a culpa 100% em relação àquilo. Mas às vezes toma uma proporção tão grande que não é dele. Não é relacionado ao parceiro. É lá atrás. O convite é para olhar lá atrás. E aí por isso que o tema dessa live é só o amor não basta. Porque é óbvio que a gente vive um relacionamento por amor. É óbvio que a gente resolveu casar e viver e se relacionar porque existe o sentimento a mais. Mas só o amor não basta. Se não tiver ordem, se não tiver equilíbrio de troca entre dar e receber dessas duas pessoas que estão dentro desse relacionamento. E o meu convite é sempre para mulheres, por quê? Porque nós somos as mulheres sábias que edificam o lar. Nós temos a capacidade de conduzir o nosso relacionamento. O nosso marido, ele segue, ele dança conforme a nossa música. Então, se nós somos o caos, nós vamos instaurar o caos dentro da nossa casa. Se nós somos a plenitude, nós vamos instalar a plenitude na nossa casa. E claro, é sempre uma dança, né? Nunca é nós sozinhas. Mas a gente começa a conduzir, o homem ele começa a ficar, opa, tem algo diferente aqui que está acontecendo.
E aí ele começa a dançar conforme a nossa música. Então, se nós trazemos essa consciência, se a gente começa a colocar a ordem, cada um no seu lugar, ele como esposo e não como seu filho, quantas vezes a gente se coloca no lugar de mãe do nosso marido? Quantas vezes a gente inverte esses papéis? Quantas vezes a gente vivencia dentro do nosso relacionamento o que os nossos pais vivenciaram lá atrás? E aí, por amor e lealdade inconsciente, eu vivo certos aspectos dentro do relacionamento que são em honra inconsciente, lealdade inconsciente, aqueles buracos emocionais que foram vivenciados lá atrás. Se os seus pais viviam brigando, esse é o registro que você tem de um relacionamento. Se os seus pais eram separados, estavam ausentes, esse é o registro que você tem de um relacionamento, que não existe intimidade. Tem dinâmicas refletivas em relação a como você conduz o seu relacionamento. Então, quando eu falo de lealdade inconsciente, são padrões que você pode estar replicando daquilo que você vivenciou. São autossabotagens para quando lembra que eu falei que eu vivenciava um relacionamento que em determinada semana estava tudo bem, era só pensar que estava tudo bem, de repente o caos estava instaurado. Por quê? Era um jeitinho de me sabotar. Era um jeitinho muito no detalhe que eu consegui ir lá plantar a semente da discórdia e de repente a briga estava feita, de repente de fato a gente ficava lá umas semanas sem se falar, sem se ver, sem se tocar. Por quê? Porque eu precisava alimentar a ferida de abandono, a ferida de que eu não posso contar com um homem, não posso contar com os homens, que homem é tudo igual. Ao mesmo tempo que eu me colocava no lugar de salvadora dele. Porque tadinho, não dá conta de fazer as coisas. Porque tadinho, não consegue sozinho. Se não for eu, quem vai fazer? E aí isso é um resgate. É um resgate familiar, querendo salvar o meu pai, então sempre me colocando em relações que eu preciso salvar os homens. Ao mesmo tempo que muitas vezes também quero salvar a minha mãe. Ou sofrer pela minha mãe. Porque se a minha mãe sofreu, eu também sofro. E aí é muito fácil sair do seu lugar de esposa para viver uma desordem. Que é quando você vira mãe do marido. Ou também existe o contrário, né? Se colocar como filha do marido. Aí o marido vira o seu pai. E aí é muito importante que a gente se despeça da relação dos nossos pais. É muito importante que a gente olhe para a relação dos nossos pais e diga: vocês ficam com o que é de vocês e eu fico com o que é meu. Porque a pessoa que ela não se liberou emocionalmente da sua família de origem vai dar um jeitinho de contaminar o seu relacionamento, o seu vínculo de casal. Quero que você pense. Se você não pensou nisso nunca, esse é o convite agora, de você pensar. Quais são os padrões amorosos da tua família? Quais são os padrões de relacionamento da tua família? E reflete um pouquinho mais. Reflita um pouco mais. O que no fundo você espera do seu casamento? O que no fundo você espera que o teu marido resolva para você? E essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que é para você pegar ela na mão, levar para passear, tomar café, almoçar, jantar com ela. Porque tem que estar muito consciente daquilo que você está cobrando, daquilo que você está esperando do teu relacionamento. O marido que tem a necessidade de ser elogiado o tempo todo por tudo que faz, parece
Pareço aquela mãe que tem que parabenizar o filho por tudo. Que saco, né? Que saco. Mas são dinâmicas. São dinâmicas que a gente vai se colocando. Porque pode ver se não existe também lá no fundo uma dó. Uma dó de, ai, vem cá. Vem cá, que legal isso aí que você fez, né? Parece até eu me vem muita imagem de uma criança, assim, tipo o Henrico, que faz as coisas e bate a palminha dele querendo ganhar parabéns. É uma criança. Ele tá nesse lugar de criança. E provavelmente ao longo do tempo, inconscientemente, você foi assumindo aquele lugar de eu dou conta, eu cuido de você, eu te protejo. Mas quem que cuida de você, né? E no relacionamento não é que exista essa necessidade de, ai, alguém tem que cuidar de alguém. É equilíbrio de troca. Eu tenho algo aqui, eu te ofereço, eu te dou, você recebe, você toma aquilo que eu te dou, e aí você me devolve com amor e me devolve um pouquinho mais. Por que você me devolve um pouquinho a mais? Porque eu recebo, tomo, me sinto em dívida com você, e aí eu te devolvo algo e te dou um pouquinho mais, porque é como se nós ficássemos, entre aspas, sempre em dívida um com o outro, e aí fica nesse jogo de te dou, eu te entrego, te dou um pouco mais, agora você vai ter que me devolver e me dar um pouco mais. Opa, você me entregou um pouco mais, agora eu vou ter que te dar um pouco mais. E aí, assim, o nosso relacionamento vai tendo equilíbrio de troca. Um vai entregando, um recebe, toma e devolve um pouco mais. Recebi, tomei, vou te devolver um pouco mais, te entregar um pouco mais. Porque se só um cuida, se só um zela, se só um elogia, isso se torna um grande desequilíbrio. E aí é onde tem a inversão de papéis. Não é uma parceria. Não é uma parceria. É uma dinâmica de mãe e filho ou de pai e filha. E aí é visível que existem dinâmicas nesse marido que ele tem a insegurança dele, talvez baixa de autoestima, não tem essa pulsão de vida e precisa dessa reafirmação. Só que não é com você. Ele precisa olhar para dentro de si, olhar para suas feridas internas também e buscar essa cura. Só que a partir do momento que você busca se posicionar, e às vezes vai ter que ter uma conversa até um pouco mais profunda com esse marido, dizendo assim, eu não sou tua mãe. Essa autoafirmação que você está buscando, aliás, essa afirmação que você está buscando nas minhas palavras, não sou eu que tenho que te dar. E eu sei que talvez lá atrás você não teve com seus pais. Mas se eu te escolhi para estar comigo como meu marido, é porque eu confio em você. Então para de ficar me cobrando coisas que não sou eu que tenho que te dar. E vai olhar para você. Porque a nossa autoestima, ela começa na gente, não é porque uma outra pessoa diz, você é maravilhosa, você é ótimo no que você faz. Começa na gente, na certeza da nossa identidade. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar, porque quando a pessoa ela vem cobrando algo que não é nosso, a gente consegue dizer, não é aqui. Sinto muito, mas isso que você está me pedindo não é comigo. E aí o buraco fica mais embaixo. Talvez no início gere uma tensão, um desconforto, porque até então não era assim, muito que provável. Mas todo processo vai exigir algum tipo de desconforto. Não existe troca de cenário, não existe vivenciar algo novo sem que tenha uma tensão, sem que exista um desconforto. É necessário. E aí existe um desconforto ainda maior, que é suportar esse processo. Porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. E aí muitas vezes nós não estamos dispostas a vivenciar um processo para que algo melhor possa chegar, para que a gente possa receber bênçãos de Deus. A gente acha que as bênçãos, elas são tipo iFood, né? Shopee, que a gente vai lá, pede o negócio e logo já chega. Mercado Livre full.
Então, inicialmente, é olhar para si, é olhar para os teus aspectos. O que você está cobrando? Porque até um marido que está nesse lugar de filho, ele vem para retroalimentar essa sua necessidade, muitas vezes, de controle. Retroalimentar também feridas de eu não fui cuidada, eu não fui olhada, e eu continuo não sendo cuidada e olhada. Porque eu preciso olhar para alguém, eu preciso cuidar desse abençoado que está aqui do meu lado. Eu preciso retroalimentar essa ferida de pereirão, de tratorzão. Porque eu não posso, de fato, confiar em ninguém, eu não posso confiar nos homens. Então ele vem aqui justamente só para assinar esse recibo de Mulher Maravilha. Eu vou ali morrer e já volto. Não, fique bem viva. Gente, um relacionamento saudável, ele começa com consciência. E se ele não tem, se o seu parceiro não tem consciência, comece você sendo a pessoa consciente da relação. Comece você olhando para a tua história, para os teus padrões, para as tuas escolhas inconscientes. Para que você possa ocupar o teu lugar dentro do teu relacionamento. Para que você possa honrar a história que foram contadas até hoje dentro do teu sistema familiar, mas se liberando dessas amarras. As amarras que te ligam a uma história do sistema familiar, de um relacionamento, de relacionamentos complicados, e aquilo também que você vivenciou lá dentro da casa dos teus pais. Só com consciência é onde a gente consegue ir para um próximo nível de intimidade, de vivenciar um relacionamento com paz, com tranquilidade. E é sobre isso que a gente vai falar lá no workshop Um Amor para Chamar de Meu, que vai ser dia 10 de junho, às 7h30 da noite, 2 dias antes do Dia dos Namorados. Não, essa data não foi escolhida aleatório. Tudo que eu faço é sempre pensando no próximo, né? Que nem foi o workshop Dia das Mães, para passar um Dia das Mães maravilhoso. Esse workshop é para passar um Dia dos Namorados maravilhoso. Um Dia dos Namorados inteira. Um Dia dos Namorados sem aquela expectativa de será que ele vai me dar presente? Será que ele vai me olhar como ele nunca me olhou? Será que ele vai me tratar como ele nunca me tratou? Mas não no sentido de eu sou uma mulher adulta vivendo um relacionamento adulto. E sim uma menina que ainda não vivenciou de fato um relacionamento como adulta. Porque até essa necessidade de receber uma mensagem, de receber um presente, de receber algo dentro de uma data comemorativa, às vezes ela vem com o peso de uma menina ferida que não era vista lá atrás. E não da mulher adulta que está pedindo, de fato, a atenção do marido e não do pai. Temos dessas, viu? Temos dessas. Então fica o convite agora para participar do workshop Um Amor para Chamar de Meu, dia 10 de junho, às 7h30 da noite. Logo, eu abro as inscrições aqui no feed. É só para já deixar a par aqui do que vem por aí. E logo mais a gente volta com lives novamente. Muito em breve. Muito obrigada pela presença. A live fica salva no feed e lá no YouTube. Um grande beijo. Tchau, tchau!